Meus irmãos, muita paz. Antes de iniciarmos as nossas reflexões acerca dessa parábola, vou divulgar aqui uma obra da editora, mais uma obra da editora do Conhecimento, A Pedra de Alimar, pelo Espírito José Eustáquio. Essa obra foi psicografada pela nossa irmã Cíntia Amaral. Ela se encontra aqui? Não. Esse livro foi psicografado e nos traz lembranças, reflexões em torno do Egito. Tanto que a capa, essa linda capa, tem uma pirâmide do Egito. E tudo que diz respeito ao Egito realmente nos atrai e nos fascina. Então, esse romance é um romance que deve ser lido, refletido e, ao mesmo tempo, repassado para outras pessoas. Lendo essa obra, o indivíduo não vê o tempo passar. Uma linguagem clara, precisa, objetiva e elevada. Então, parabenizamos a nossa irmã Cíntia por esse trabalho e pelos espíritos que dão assistência a ela e especialmente ao irmão José Eustáquio. Inclusive, eu recebi uma dedicatória da médium e do espírito. Fico muito agradecido. Essa parábola, já falamos sobre ela aqui várias vezes aqui no Irradiação. Uma vez o nosso irmão Olegário nos convidou, nos cursos que tem aqui às quintas-feiras, para falar um pouco sobre ela. O Olegário está ali com a Marisa e realmente nos traz uma grata lembrança. E quando o doutor Mário falou, eu gosto muito dessa parábola, então eu falei, que bom que a gente vai tratar desse assunto. Evidente que as parábolas de Jesus, elas podem ser interpretadas de diversos modos. São reflexões, são verdades que podem ser vistas sob diversos ângulos. Então, vejamos essas parábolas. Jesus buscou uma cultura oriental, a cultura da poligamia. Vejamos só, Jesus buscava a cultura para poder falar de reino dos céus, das coisas sagradas. E ele tomou essa cultura do noivo que vai se consociar com várias noivas. Evidente que ele tratou de explicar a respeito de uma verdade tão sublime e complexa, buscando uma cultura oriental a respeito do casamento. Mas como nós, espíritas, podemos analisar essa parábola, dentre tantas interpretações? 10 virgens, ou 10 mulheres que estariam dispostas ao casamento, as 10 que foram escolhidas. E ali encontramos 5 que eram prudentes e 5 imprudentes. Podemos comparar a questão da virgindade como a criação do próprio Espírito. Deus cria os espíritos ignorantes e simples, ou seja, ainda para seguir o processo da evolução intelectual e moral. Portanto, ignorantes, simples, porém, devendo seguir as leis dessa evolução espiritual. O noivo simbolizaria a condição desses espíritos de não mais necessitar de vir a mundos corpóreos. Ou seja, aquele que vai elevar aqueles espíritos a regiões evolutivas que não mais necessitam das reencarnações. Então, pela base, 50% acaba seguindo as leis de Deus e 50%, infelizmente, se demoram, passam ainda
pelo processo das encarnações compulsórias, expiatórias, provacionais. Então, 5 se preocuparam em levar o azeite, ou seja, não sabemos a hora que nós seremos convidadas a estar com o noivo. Então, vamos levar o azeite, ou seja, o azeite simboliza o cumprimento de uma regra. O cumprimento de uma regra evolutiva. Foram obedientes. Um preceito de Francisco de Assis: obediência, castidade, pobreza. Então, a obediência às normas, às regras evolutivas. As outras, chamadas de imprudentes, não seguiram as regras ou esqueceram, desavisadas, não levaram o azeite necessário para poder atender à espera do noivo e, portanto, o noivo chegou e elas ficaram ali, sem o azeite, e pediram ajuda. Olha, me dê um pouco do seu azeite, ou seja, me dê um pouco da sua evolução. Isso não é possível. Ninguém evolui por ninguém. Cada um segue o seu processo de evolução, sua semeadura e sua colheita. Estamos a semear e a colher. No momento que elas foram chamadas, elas não tinham o que colher. Colheram o que semearam. A ignorância, a desobediência, a imprudência. A incapacidade de percepção de que as coisas acontecem, os processos evolutivos ocorrem, as oportunidades surgem e nós precisamos estar preparados para isso. A evolução espiritual depende muito de estarmos prontos diante das oportunidades que nos aparecem. O senso de oportunidade. Caridade não é apenas a manifestação do amor em ação. Caridade é a manifestação do amor em ação no seu devido tempo. Praticar a caridade no seu devido tempo. E muitas vezes, quando chega o tempo de amar, com essa oportunidade, não amamos, porque não estamos preparados. É semelhante à maternidade, é semelhante à paternidade, à família. Nós temos que estar preparados para a maternidade, para a paternidade, para os compromissos familiares, porque nós não sabemos o filho que virá, a filha que virá, o parente que virá, ou seja, aqueles que cercarão e formarão a família carnal. Então, parece que o processo evolutivo também segue a física quântica. A física quântica que fala do princípio do indeterminismo, ou princípio da incerteza. Nós sabemos que a lei de ação e reação existe, mas não sabemos como essa reação chegará. Em que lugar? Em que tempo? Com quem? Então, o princípio da incerteza, que é um dos princípios da física quântica, também está nessa parábola. E o que é o princípio da incerteza na física quântica? Todo mundo aqui já estudou acerca dos átomos. Os átomos têm prótons, cargas elétricas positivas, e os elétrons, cargas elétricas negativas. Os elétrons, eles circulam em várias camadas que circulam em torno do núcleo do átomo. Quando os cientistas injetam uma energia sobre um elétron, esse elétron sai de uma camada e vai para outra camada, que poderá ser uma camada próxima. Quando esse elétron sai de uma camada e vai para outra camada, ele desaparece. Ele se teletransporta.
E os cientistas não sabem dizer para onde vai aquele elétron. Se vai para um ponto X, se vai para um ponto Y, da próxima camada do elétron. Então, o fato de eles não saberem calcular para onde vai, para que camada e para que posição daquela camada que circula o núcleo do átomo, isso ele chama de princípio do indeterminismo ou princípio da incerteza, que foi desenvolvido por um físico alemão chamado Niels Bohr e desenvolvida a física quântica por Planck. Isaac Newton não estudou sobre esse assunto. Ele ficou só dentro do processo da ação e reação. Para cada ação, uma reação. Para cada causa, um efeito. Agora, como esse efeito e essa reação se manifestarão, ninguém sabe. É quântico. Então, o fato das 10 virgens não saberem a hora da chegada do noivo, isso é quântico. Então, por essa parábola, Jesus trata de um princípio da física quântica e que nos chama a atenção. Esteja preparada, esteja preparado, porque você não sabe a hora. O fato de você não saber a hora, isso é quântico. Portanto, a evolução é quântica. E essa parábola traz o princípio da física quântica. Então, temos de estar preparados. Há uma outra parábola semelhante a essa, de um homem que estava muito preocupado com as coisas da terra e juntou celeiros e construiu um grande celeiro. Juntou tudo, toda a colheita, e ele disse, agora eu posso repousar, porque eu fiz a colheita, armazenei, e agora eu posso cuidar da minha vida com repouso. E o homem não sabia que naquela mesma noite ele desencarnaria. Ou seja, ninguém sabe o dia do desencarne, o dia da saída, inclusive o dia da saída de um nível para outro nível. Ninguém sabe o que nos espera do lado de lá. É quântico, é misterioso e até, por que não dizer, um pouco assustador. O que me espera quando nós sairmos daqui? Será que nós necessitaremos voltar a esse planeta? Ou iremos para um outro planeta, mais ou menos evoluído que a Terra? Ou não precisaremos mais reencarnar, que é o objetivo da parábola, sairmos dos ciclos repetitivos, compulsórios da vida corpórea? Portanto, precisamos de concentração, nos preocuparmos com o dia de hoje, com o aqui e o agora. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu trabalho, a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta o seu cumprimento do seu dever. Então, Jesus nos chama à responsabilidade de vivermos concentrados a cada dia. Hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou me superar. Não estamos aqui para competir com ninguém, senão conosco mesmo. Temos que concentrar de tal maneira para que nós possamos dizer, essa é a minha melhor encarnação, dentre todas as passadas. Quando nós nos concentramos no presente, dando o melhor de nós e aproveitando todas as oportunidades para ajudar o nosso próximo a carregar a sua cruz, nós estamos cumprindo dos nossos deveres e agindo com prudência. Estamos colocando o azeite nas lâmpadas. E a lâmpada é para iluminar. A lâmpada significa iluminação espiritual. Ou seja, o espírito iluminado, que agora vai, seguindo Cristo, o noivo, para regiões superiores. Quando eles
no caso, o espírito, que antes simples e ignorantes, agora sábios e amorosos. Então, a regra é obediência à consciência, ainda que isso contrarie os demais. Obediência e conhecimento às leis do nosso Pai, a cada dia, a cada momento, para que todos nós, juntos e reunidos, possamos nos ajudarmos uns aos outros, para que todos um dia possamos sair desses ciclos de encarnações. Ainda que o planeta seja de venturas, ainda que o planeta seja de regeneração, é ainda planeta. Significa ainda mundo corpóreo. E qualquer mundo corpóreo, ainda que seja, ou ainda que ali exista, ou existam corpos mais leves do que o nosso, é mundo corpóreo. Porque não diz respeito à natureza do espírito. A nossa primeira cruz é o próprio corpo. O nosso primeiro obstáculo é o próprio corpo, que nos limita. O corpo é um templo quando o espírito pensa no bem. Mas o corpo pode ser uma cruz muito pesada quando está a serviço de uma mente viciosa, de um espírito ainda voltado ao mal, ao egoísmo. Então, por melhor que seja o planeta, por melhor que seja o mundo corpóreo de regeneração, é ainda sofrimento. Agora, feliz do espírito que não precisa de evoluir nesse plano para poder galgar a sua luz espiritual. Só chegam a esses mundos espíritos que vêm com a missão superior para poder ajudar seus irmãos menos evoluídos a um dia entenderem o verdadeiro propósito do nosso Pai. Portanto, vamos fazer parte das virgens prudentes, da turma, do grupo dos espíritos obedientes, simples e ignorantes. Nós somos ignorantes em muitas coisas e nós somos simples no sentido de não percebermos a complexidade da vida evolutiva de natureza intelectual e moral. Por isso precisamos do amor. O azeite maior do conhecimento é o amor, é o sentimento. Se nós subirmos uma montanha apenas pela sabedoria, se não tivermos amor, teremos que descer para aprender a amar. Mas se subirmos a montanha da evolução, por intermédio do amor, não precisamos voltar para adquirir sabedoria, porque o amor é a sabedoria plena. O espírito que verdadeiramente ama não precisa reencarnar. A reencarnação, esse processo evolutivo, são para aqueles que ainda precisam aprender a amar o seu próximo. E estamos aqui exatamente para isso. Aí alguém pode dizer, mas no momento que o Espírito Superior reencarna, o Espírito puro, e vem à Terra e nos ajuda, não está dividindo aí o azeite? Não. O azeite significa a condição de evolução espiritual, e isso o Espírito não pode dividir. O Espírito Superior pode indicar o caminho, o Espírito Superior pode apontar a jornada, mas ele não pode evoluir por nós. Ele não pode dar o seu azeite, o azeite da sua evolução. Portanto, todos nós fazemos parte. Em alguns momentos, fazemos parte do grupo das virgens imprudentes. Em alguns momentos, nós relaxamos. Em alguns momentos, não seguimos a consciência dizendo não e a gente querendo sim. Ou a consciência dizendo sim e a gente querendo não. Contrariar a consciência é realmente desobedecer às leis de Deus. É melhor sofrer do que sofrer pela consciência. Existe a paz da consciência, que é o espírito obediente aos seus ditames.
e existe a paz de espírito. Não busquemos senão a paz da consciência. Porque com a paz da consciência, poderemos gozar da paz espiritual. Mas a paz do espírito, num planeta como esse, não é fácil. Mas a nossa Terra não é apenas um planeta de sofrimento. Existem lugares, cidades, que já se experimenta a fraternidade. Vou dar um exemplo. Existem alguns países, cidades, em que não há violência. Há pouco tempo, a nossa filha Genuci foi até a Islândia e ela ficou impressionada como lá na sua capital não há violência, não há homicídio, não há assalto. A polícia não anda com armas. O indivíduo pode deixar o carro na rua aberto, não há furto ou roubo. Cidades do interior de Goiás, de outros estados menores, porque nas grandes capitais não se encontra essa energia de fraternidade. Infelizmente, quando o homem sai do campo e tenta a sua vida numa grande cidade, ele encontra muitas dificuldades, porque no campo, muitas vezes, ele não encontrou apoio para poder trabalhar na terra, por exemplo. Existe na terra lugar, ou existem lugares, muitos lugares, cidades menores, vilarejos, regiões em que aqueles habitantes experimentam a paz de espírito. Paz de espírito é diferente de paz de consciência. Paz de consciência é a paz do dever cumprido. Paz do espírito é a paz que a fraternidade pode nos oferecer. A paz de espírito vem quando nós encontramos apoio social para a evolução. A paz de espírito acontece quando nós nos sentimos felizes, alegres pelo outro e trabalhando pelo outro. É onde existe uma sociedade mais justa. Jesus teve paz de coração, teve paz de consciência, mas não experimentou aqui na terra a paz do Espírito. Ele sofreu, ele sangrou, sudorese de sangue, horas antes da sua prisão, da crucificação. Ele não experimentou a paz do Espírito num ambiente favorável às suas verdades, ao seu amor. Mas aí ele experimentou a paz da consciência, que é superior à paz do Espírito. Num ambiente de guerra, num ambiente de ameaças, num ambiente de violência, não se experimenta a paz do Espírito. O Espírito não está em paz. Ele está sofrendo, em agonia, mesmo que goze da paz de consciência. Então, a paz de consciência nos eleva à evolução. A paz do Espírito nos dá tranquilidade e repouso. Repouso para depois voltarmos às nossas atividades. Vivemos no mundo de hoje um momento de transição. Estamos saindo ainda da pandemia. As pessoas não estão com sua saúde emocional, psicológica. Ainda estamos aflitos, sofrendo pelas desencarnações dos nossos entes queridos. E quando nem menos acaba a pandemia, vem outra, agora é varíola. E aí parece que não vai chegar o tempo de deixarmos de usar máscaras. Mas estamos passando por esse processo, mas mesmo assim não podemos desistir de ajudar, de socorrer, de darmos o nosso melhor, de fazermos o melhor a cada dia. Porque tudo tem um propósito quando se fala em evolução. A lei do progresso aproveita tudo que existe, até das nossas próprias falhas, para podermos evoluir. Então, vamos buscar a resignação.
a aceitação diante do momento de transição e de sofrimento. Quando nós aceitamos, nós queremos muitas vezes, meus irmãos, ter controle de tudo. Nós somos treinados desde a infância a termos controle. Controle da vida, controle da escolha, mas nem sempre nós temos o controle das coisas. Nós não controlamos quase nada. Se nós pensarmos bem, o único controle que nós temos são as escolhas com o pouco de liberdade que nós temos, que chamamos de livre-arbítrio. O pouco de liberdade que nós temos. Mas vamos escolher da melhor forma, pensando, eu gostaria que alguém fizesse o que eu estou querendo fazer a alguém. Não vamos ser pedras de tropeço no caminho de alguém. Vamos ajudar os nossos irmãos a organizarem as suas vidas evolutivas. Não sejamos tentações morais para quem quer que seja, obstáculos para o outro. Vamos ajudar o outro a organizar suas vidas e não desorganizá-las com nossos talentos. Muitas vezes nós usamos os nossos talentos para desorganizar a vida do outro. Usamos mal certos talentos que temos, colocando a inteligência a serviço do egoísmo. Às vezes, em sala de aula, nós encontramos alguns alunos lendo certas obras por indicação de professores. E aí um aluno chega e diz, professor, como é que pedem para nós lermos esse livro de Maquiavel? E eu fico calado, dizer o quê? Aí eu digo, não, mas o livro tem importância literária, mas não tem importância ética, professor. E para que nós não possamos criar uma situação constrangedora diante do professor que indicou aquele livro, nós falamos e lembramos de Paulo, de tudo tirai o bom proveito, mesmo com uma obra que nos ensina a ser egoístas e maus. Aí ele entende. Portanto, aí ele falando, mas como? Curso de Direito? Então, os fins justificam os meios? Então, tudo vale para chegar ao teu objetivo, inclusive matar, roubar, destruir? Porque é isso que Maquiavel, infelizmente, naquele tempo, instruía através da sua literatura. E aí eu disse, você viu como é que foi o fim dele? Ele instruiu o príncipe a ser egoísta e cuidadoso na manutenção do poder. Mas, mesmo assim, o príncipe perdeu o poder. E ele também perdeu tudo, inclusive a credibilidade social. Porque funciona assim, para cada ação, uma reação. Se ensinar o outro, através do seu talento, a seguir o caminho da ignorância e do desamor, o desamor voltará para ele. Como dizia Albert Einstein, se você jogar uma bola vermelha na parede, vai voltar a bola vermelha, e não verde ou amarela, e não azul. O que vem é o que foi. E como já dizia também Buda, nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas, porque elas nos acompanham, os nossos atos nos acompanham como nossas sombras. As nossas sombras nos acompanham. Então, vamos buscar o perdão. O perdão para nós, diante do ontem, das falhas, da desobediência diante da consciência. Naquele momento, o noivo não deixou entrar, para que aquelas virgens imprudentes aprendessem a ser obedientes e cuidassem do azeite. Mas não fechou a porta para sempre. Sempre a porta estará pronta para aquele que segue e obedece à sua consciência. As oportunidades de galgarmos a nossa plenitude, a nossa iluminação espiritual são infinitas. Todos nós estamos, entre aspas, condenados a sermos perfeitos, mesmo sem querermos. Nós estamos, é a única fatalidade que existe, a fatalidade da evolução e da perfeição espiritual. A perfeição nos aguarda, dentro do contexto da eternidade. Todos nós chegaremos à condição de espíritos puros, sábios, amorosos. Em algum momento, ninguém ficará para trás.
Então, vamos voltar, vamos pegar o azeite e vamos continuar a nossa trajetória, porque em algum momento os espíritos superiores vão nos levar para as regiões sublimes e nós vamos olhar para trás, gratos e agradecidos por esse planeta, por todos os nossos irmãos, e dizermos que bom, que graças a essa escola, graças aos meus companheiros de escola, eu me encontro aqui, eu me encontro num lugar em que trabalhamos para o bem e não precisamos mais aqui combatermos os nossos males, os nossos egoísmos. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.